Desistir? Como assim? Desistir do quê? Desistir do quê? Por que pensar em desistir? Talvez você deva estar pensando, mas desistir do quê? Essa mensagem é importante, essa meditação é importante, porque as pessoas, e são muitas por aí, infelizmente, né, que engrossam a fileira dos que desistiram. Desistiram de uma vida com Deus, de uma vida, né, próspera, de uma vida abençoada. Por quê? Porque simplesmente, ao longo da sua caminhada, aconteceu algo que as fez tomar a decisão de não continuar nos caminhos do Senhor. Aí entra uma série de situações, né? Não concordou com o pastor, a igreja é fria, o irmãozinho que ele pensava que era fogo puro, no fim tomou uma atitude que não estava de acordo, e as pessoas acabam por desistir. Então, eu convido você nesta manhã a pensar se é que você já desistiu ou que você está pensando em desistir. Desistir de quê? Você vai desistir de quê? De uma denominação? De uma igreja? De um grupo de pessoas? Não. Você tem que pensar que você não pode desistir de Deus. Assim como a salvação é individual, o compromisso de cada um também é individual. Sabe? Às vezes as pessoas têm uma falsa ideia de que o reino de Deus ele pode ser terceirizado. E as pessoas ficam acomodadas porque há uma reunião onde as pessoas oram pelas outras. Não que isso esteja errado, isso não está errado. Mas as pessoas vão se tornando confortáveis e permanecem tranquilas quanto ao posicionamento delas em relação à palavra de Deus, né? Lá em Lucas 6,47, o Senhor Jesus está dizendo assim, né? Todo aquele que vem a mim e pratica a minha palavra, esse é o que me ouve. Aquele que vai a ele e pratica a palavra. Então, essa é uma meditação que nos leva a fazermos um exame de nós mesmos. Nós estamos, de fato, focando o quê? A nossa salvação, né? O sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário? Ou eu estou focando as coisas periféricas e que muitas vezes não saem de acordo com a minha vontade, com aquilo que eu entendo que é o certo, aquilo que eu entendo que é o errado. Portanto, eu tomei a decisão, eu vou desistir, também não brinco mais de ser cristão, de ser evangélico e por aí afora. Então, sempre vai haver situações na nossa vida onde, de certa forma, seremos confrontados. Mas aí é que está a grande vantagem de ser cristão. Tudo aquilo que nos confronta, de certa forma, são ocasiões em que Deus pode trabalhar a nossa vida para nós, para potencializar a nossa vida cristã. Então, se você, né, na sua caminhada aí você enfrentou uma situação que te fez, né, ficar desacorçoado, triste, magoado com alguma situação que ocorreu aqui, ocorreu ali, eu digo para você, não desista de Deus, volte nos caminhos do Senhor, volte a trilhar o caminho do Senhor. O salmista diz, né, clamei ao Senhor e Ele ouviu e Ele atendeu o meu clamor, está lá no Salmo 30, você pode conferir lá. Ou seja, quando nós olhamos para a palavra, o tempo todo o Senhor está dizendo que o nosso compromisso pessoal é com Ele, é com Deus. Sabe, um dia nós teremos que dar conta da nossa vida diante de Deus. E não podemos chegar lá e dizer assim, olha, não, eu tive a minha caminhada cristã interrompida porque eu estava numa denominação e não deu certo, eu estava numa igreja e não deu certo. Eu tinha um grupo de irmãos que eu achava que eles estavam me apoiando, mas quando eu mais precisei, eles viraram a costa para mim. Nada disso vai ser desculpa. Então não há terceirização no evangelismo, não há terceirização na vida com Deus, ela é pessoal.
sabe? Não espere das pessoas aquilo que só Deus pode fazer por você. Derrama teu coração diante do Senhor. A palavra do Senhor tem uma passagem que diz assim: entra no teu quarto, fecha a porta e clame ao Senhor e Ele te ouvirá. Então essa é uma palavra que, se você está pensando em desistir, não desista. E se você desistiu da tua caminhada, essa mensagem está chegando até você porque Deus ainda tem um compromisso contigo, Deus ainda tem uma proposta, Deus tem ainda um plano na tua vida e Ele quer te ver servindo a Ele com alegria e se apresentando diante dEle com cânticos. Então situações, elas vão continuar ocorrendo, sabe por quê? Porque assim como eu, assim como você e assim como todo mundo que pisou sobre a face da terra, é falho. Por isso que Jesus veio morrer por nós. Essa é a razão. Se nós conseguíssemos, né, dar conta do recado, a morte de Jesus, a vinda dele aqui, a ressurreição dele teria sido em vão. Mas não. Ele veio com um objetivo, um propósito. Ele veio cumprir toda a lei, porque ninguém... A palavra do Senhor diz assim, que Deus olhou dos céus, ver se ele encontrava um justo sequer. Ele não encontrou um justo sequer. Olhe para a situação do mundo que tem ocorrido. Eu não digo que o arrebatamento, né, vai acontecer a curto, a médio ou a longo prazo, mas a palavra do Senhor nos desafia a ficarmos preparados. Se ocorresse hoje, você estaria preparado para enfrentar uma eternidade? E logo, pense no que significa uma eternidade. É uma eternidade. A palavra do Senhor diz lá em Hebreus que o homem está ordenado morrer uma só vez. Depois disso, segue-se o juízo. Ou seja, tanto, né, partindo desse plano aqui através da morte, porque nós, né, estamos sujeitos a ela, ou no arrebatamento da igreja, o que se segue está definido. E aonde você pensa em passar a eternidade? Então, olha, nenhuma justificativa pode ser justa o suficiente para te impedir de buscar o reino de Deus. Busque o reino de Deus. Talvez você ficou perdido aí olhando, né, para igrejas e movimentos e tal. São necessários, mas a palavra de Deus nos desafia a buscar o reino de Deus e a sua justiça. Bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça, porque serão, está no futuro, serão, né, consolados. Então, meu irmão, minha irmã, não deixe, né, não pense em ficar terceirizando a vida espiritual, esperando pelos outros. Ser fiel ao Senhor, porque o Senhor é fiel contigo. A palavra do Senhor diz lá em Apocalipse: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. É fiel a quê? A uma igreja, a uma denominação, a um grupo de pessoas? Não, é fiel a Deus. Essas outras coisas são triviais. Pense nisso. Busque o Senhor. Ele tem muito por realizar em tua vida, em tua família, em teu lar e principalmente na tua vida pessoal, porque é ela que um dia você vai dar conta diante de Deus. Amém? Fique na paz, tenha um bom dia, em nome do Senhor Jesus.